Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 7 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12, depois do 17 ao 20. O Senhor escolheu outros. Jesus é um autêntico estrategista e sabe montar bem seus esquemas. Envia antes os 12, depois os 72, e ainda pede que oremos para o dono da messe mandar mais operários para sua messe. Nesse desejo e oração milenária, estamos contemplados todos nós também. Fogo vim trazer à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Esse é o coração de Jesus e de quem o ama. Jesus quer que a boa nova do reino chegue em todo o canto. Naquele tempo, a Galileia de Jesus contava com menos de 300 aldeias e cidades. Para alcançá-las todas, Jesus preparou 84 evangelizadores. O que ele não faria hoje, diante do nosso imenso mundo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará sobre vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menor rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Logo após ter enviado os 12, Jesus percebe que não é suficiente isso e envia mais 72 discípulos em 36 duplas. Imagine quanto trabalho para organizar 36 duplas, com mais 6 duplas de apóstolos, constituídas pelos 12 apóstolos, dá 42 duplas, 84 pessoas evangelizando. É uma boa missão. Você acha que Jesus não era um bom estrategista? Imagine quantos povoados não foram visitados pela Galileia, com este grito: o reino de Deus está no meio de nós. Por força as multidões se acorriam sedentas à procura de Jesus.
os missionários curavam e Jesus ainda mais. O reino de Deus arrastava multidões. Segundo o famoso historiador Flávio Josefo, a Galileia tinha 204 cidades e aldeias. Portanto, podemos pensar que na cabeça de Jesus, seus apóstolos conseguiriam visitar todas. 2, 3 por cada dupla, mais ou menos. E Jesus quer que o anúncio chegue a toda a região onde ele começa a sua vida pública de Messias. Vamos refletir sobre isso com a ajuda do nosso Papa Francisco, lembrando a bonita Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, a alegria de evangelizar. O segundo capítulo tem como título Primeirar, ou seja, liderar, tomar iniciativa, não esperar pelos outros. Primeirar, envolver-se, acompanhar, frutificar, festejar. Diz assim o nosso Papa Francisco. A Igreja em Saída é a comunidade de discípulos missionários que primeireiam, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Os cristãos tomam a iniciativa, têm atitude. A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, a precedeu no amor, e por isso ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Sejamos ousados um pouco mais no tomar a iniciativa. Como consequência, a Igreja sabe se envolver. E Jesus lavou os pés aos discípulos. O Senhor se envolve e envolve os seus, pondo-se de joelho diante dos outros para lavar os pés. Mas logo a seguir disse aos discípulos: sereis felizes se o puserdes em prática. Os evangelizadores absorvem assim o cheiro das ovelhas e estas escutam a sua voz. Em seguida, a comunidade evangelizadora dispõe-se a acompanhar. Pensem um pouco nos grupos de evangelização e nas casas de acolhida. A comunidade evangelizadora conhece as longas esperas e a suportação apostólica. A evangelização patenteia muita paciência e evita deter-se a considerar as limitações. Fiel ao dom do Senhor, sabe também frutificar. A comunidade evangelizadora mantém-se atenta aos frutos porque o Senhor a quer fecunda. Cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio. O semeador, quando vê surgir o joio no meio do trigo, não tem reações de lástima ou de susto. Encontra sempre um modo para fazer com que a palavra se encarne numa situação concreta e dê frutos, frutos de vida nova, apesar de serem aparentemente imperfeitos e defeituosos. O discípulo sabe oferecer a vida inteira e jogá-la até o martírio como testemunho de Jesus Cristo. Mas o seu sonho não é estar cheio de inimigos, mas antes que a palavra seja acolhida e manifeste a sua força libertadora e renovadora. Por fim, a comunidade evangelizadora jubilosa sabe sempre festejar. Celebra e festeja cada pequena vitória, cada passo em frente na evangelização. No meio desta exigência diária de fazer avançar o bem, a evangelização jubilosa torna-se beleza na liturgia. A Igreja evangeliza e se evangeliza com a beleza da liturgia, que é também celebração da atividade evangelizadora e fonte de um renovado impulso para se dar. Na doação, a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da vida
são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais. Quando a Igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar ao cristão o verdadeiro dinamismo da realização pessoal. Aqui descobrimos outra profunda lei da realidade. A vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. Isto é definitivamente a missão. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Recuperemos e aumentemos o fervor do Espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear entre lágrimas. É que o mundo do nosso tempo, que um momento procura na angústia e outro na esperança, possa receber a boa nova dos lábios não de evangelizadores tristes, desanimados, impacientes e ansiosos, mas sim dos lábios de ministro do Evangelho cuja vida irradie fervor, pois foram eles que receberam primeiro a alegria de Cristo em si mesmos. Um anúncio renovado proporciona aos fiéis, mesmo tíbios ou não praticantes, uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. Na realidade, o seu centro e a sua essência são sempre o mesmo. O Deus que manifestou o seu amor imenso em Cristo morto e ressuscitado. Ele torna os seus fiéis sempre novos. Ainda que sejam idosos, renovam as suas forças. Têm asas como a águia. Correm sem se cansar. Marcham sem desfalecer. Cristo é a boa nova de valor eterno, sendo o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Mas a sua riqueza e a sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem e fonte de constante novidade. A Igreja não cessa de se maravilhar com a profundidade de riqueza, de sabedoria e de ciência de Deus. Na Palavra de Deus aparece constantemente este dinamismo de saída que Deus quer provocar nos fiéis. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair do próprio comodismo e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. A alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária. Experimentam-na os 72 discípulos que voltam da missão cheios de alegria. Esta alegria é um sinal de que o Evangelho foi anunciado e está a frutificar. Mas contém sempre a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si mesmo, de caminhar e de semear sempre de novo, sempre mais. A intimidade da Igreja com Jesus é uma intimidade itinerante. A comunhão reveste essencialmente a forma de comunhão missionária. É vital que hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnância, sem medo. A alegria do Evangelho é para todo o povo, não se pode excluir ninguém. Assim foi anunciada pelos anjos aos pastores de Belém. Não temais, pois eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. O Apocalipse fala de uma boa nova de valor eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Depois desta meditação, podemos ler novamente o trecho de hoje e nos colocar diante da Palavra de Deus, deixando-nos iluminar por ela. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso,
pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará sobre vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menor rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Vamos agora anotar as frases que mais nos tocam da leitura de hoje e da meditação. Estamos prontos neste momento para escolher o nosso propósito. Não diga somente: hoje eu vou evangelizar, mas pense em como concretamente você vai fazer isso hoje.
vamos viver a emocionante alegria de evangelizar. Paz e alegria a todos. O pastor tem o cheiro das ovelhas. Paz e alegria a todos. Antes que a espera desgaste anos em mim, e estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, con tu sed a la tierra, que tenga sed de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Singing your love and glory through every nation, preaching the greatness of your name. My feet and my hands will